Então, pela desnaturação das proteínas do soro, são liberados compostos nitrogenados de baixo peso molecular que estimulam o desenvolvimento do cultivo iniciador. E o tratamento térmico também objetiva eliminar o ar, reduzindo o oxigênio do leite, tornando melhor para as bactérias, principalmente o L. bulgaricus. Então, as condições, como a gente viu ali, é a temperatura em tanques de 90 a 95 graus Celsius, em geral, 95 graus Celsius por 5 minutos em sistemas contínuos. E em sistemas descontínuos, a gente pode ter a operação em tanques ou cubas multifuncionais que têm parede dupla com circulação de agente calefador e refrigerante, que normalmente é a água, né? Então, depois do tratamento térmico, a gente segue para o resfriamento. Deve-se proceder ao resfriamento até 42 graus Celsius para a produção de iogurte, como a gente viu, a temperatura ótima para a produção do iogurte por aqueles micro-organismos que a gente utiliza, o S. thermophilus e o L. bulgaricus. Então, essa temperatura, ela depende das características do produto que a gente quer obter e do cultivo adicionado. Porque se a gente quiser obter um outro tipo de iogurte com um outro tipo de cultura starter, aí a gente pode ter uma diferença na temperatura, por exemplo, 37 graus Celsius para bactérias probióticas, né? Falando um pouco já da incubação, e da inoculação e incubação, o cultivo iniciador ele pode ser encontrado na forma liofilizada, congelada ou na forma de suspensão líquida. Grande número de micro-organismos viáveis, em torno de 10 na 7 UFC por ml. No caso do iogurte, uma população equilibrada entre as espécies de interesses, o S. thermophilus e o L. bulgaricus. E a quantidade que a gente vai utilizar, então, é de 1 a 3% de cultura em relação ao volume total de leite. Já no caso de bactérias probióticas, 10%, e até 30% no caso dos cumes. Em relação à adição desse fermento láctico, a gente pode diluir o conteúdo do envelope dos micro-organismos liofilizados, como, por exemplo, aqui o Biohit, que ele é bem conhecido, principalmente para a produção artesanal também de iogurtes. A gente pode diluir esses micro-organismos liofilizados em um pouco de leite para depois adicionar no tanque, que vai facilitar a homogeneização. E aí, após a adição no tanque, a gente deve agitar de 2 a 4 minutos. A incubação na própria embalagem, como a gente tinha falado no caso do iogurte tradicional, que apresenta consistência firme, ela geralmente é utilizada em câmeras multifuncionais ou túneis de ar quente e frio. E o leite, ele inoculado, ele é bombeado para a embalagem e incubado a 42 graus Celsius de 2 a 4 horas até atingir a acidez desejada de 0,9 a 0,95, após sendo resfriado. Então, aqui tem alguns exemplos dessas embalagens, então, do iogurte tradicional, quando ele é inoculado na própria embalagem, incubado, desculpa, na própria embalagem. Quando a gente tem a incubação em tanques, então já são os iogurtes de consistência fluida, que nem o iogurte líquido e o batido, que é um equipamento dotado de circulação de água quente e fria, com sistema de agitação. Então, a fermentação ocorre no próprio tanque, que após o alcance da acidez desejada, o coágulo é rompido por essa agitação, iniciando-se o resfriamento, em torno de 25 graus Celsius, bombeando para um filtro para eliminação de grumos e adicionando os demais ingredientes, homogeneizando e aí resfriando até 5 graus Celsius. A diferença entre o iogurte líquido e o batido é a intensidade de agitação e o tempo. Então, problemas que a gente pode ter durante a agitação, não pode permitir a incorporação de ar ou qualquer outra que pode atentar contra a estabilidade do produto ou qualquer outra partícula que pode influenciar na estabilidade. Se não for, se for insuficiente, ela pode ocorrer então essa formação de grumos que libera soro e endurece o produto e acaba tornando o produto com uma estrutura granular, com tendência de sorar. E se tiver uma agitação excessiva, ao contrário, então ocasiona a obtenção de um produto muito líquido, com tendência a formar aglomerado de gordura, o que também é um defeito, né? Então, ao final da fermentação, de 20 a 30% da lactose é transformada em ácido lático. Algumas cepas produzem polissacarídeos a partir da lactose que contribuem para a viscosidade do produto. Então, depois de encerrada então, a fermentação, a gente não deve se submeter a qualquer tratamento térmico e iogurte, porque os micro-organismos do cultivo eles têm que estar viáveis e ativos no produto final e durante
seu prazo de validade. Isso está preconizado aqui pela legislação, eu trouxe uma tabela que ele mostra o quanto que tem que estar presente desses micro-organismos, né, viáveis e ativos no nosso produto final. Como a gente falou ali, depois teve um segundo resfriamento, que aqui é um dos pontos críticos na produção do iogurte, porque depois de atingir a acidez, a gente faz esse resfriamento, e aí aqui a gente reduz a atividade metabólica da cultura starter e das enzimas, controlando essa acidez do produto. E aí, então, essa queda de temperatura de 42 para 25, ela não pode ser brusca demais, porque senão vai ter um choque térmico que vai provocar o encolhimento da massa, resultando no dessoramento. Então, por isso que essa operação ela não pode ser inferior a 30 minutos. Depois, sim, a gente segue o resfriamento, também de forma lenta até em torno de 15 graus, até chegar na temperatura de refrigeração de 2 a 5 graus ali, que é o tradicional. Esse resfriamento em fases sucessivas, ele melhora a textura do iogurte sem uma acidificação excessiva. Após a primeira etapa do resfriamento, dependendo do iogurte, pode-se adicionar, então, sucos, polpas, pedaços de frutas, xaropes, mel, dentre outros. As polpas de frutas devem possuir um pH e viscosidade próximo ao do iogurte, na proporção de 0,5% a 5%. Então, pode-se utilizar também geleias de frutas, desde que tenha cuidado, porque já teve uma adição de açúcar no começo, se o produto era adoçado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E os ingredientes não lácteos, eles não deverão estar presentes numa concentração, eles deverão, desculpa, estar presentes numa concentração máxima de 30%. E é aqui que a gente pode adicionar algum aditivo preconizado pela legislação, os aditivos aceitos, então, pelo Mercosul, falando da nossa legislação brasileira. Para encerrar o processamento, o acondicionamento, então, as embalagens, em geral, elas são de polietileno de alta densidade e poliestireno. Elas são opacas para proteger o produto da luz e facilitar a impressão. Então, essas embalagens termoformadas, como são denominadas, a gente fecha esse material multilaminar composto de alumínio e de plástico, e esse fechamento é feito por termoselagem. Então, aqui a gente tem o acondicionamento nas bandejinhas, né? Que são bem tradicionais, as garrafinhas para porção única ou com maior quantidade, que hoje em dia também está tomando bastante espaço no mercado, e tradicionalmente também os iogurtes eram embalados, eles ainda são, né, mas acabam perdendo espaço para essas outras embalagens um pouco, a questão da embalagem do saquinho plástico, né. Aqui eu trouxe, achei muito interessante, foi procurar inovações para embalagens de iogurte e achei essa daqui, que aí é uma lata com diferentes porções de diferentes iogurtes de diferentes sabores, então para oferecer diferentes sabores no mesmo produto que tu adquire, e ainda quando tu tirava então essa lâmina de cima, né, que selava a embalagem, né, aí ali embaixo se transformava numa colher para te consumir fora de casa, né? Se tu tá na rua, quer levar como lanche, iogurte, embaixo dessa tampa que sela ali a embalagem, o potinho de iogurte, ainda tinha tipo uma colherinha para poder comer, consumir esse iogurte, né? Como um lanche rápido, uma refeição rápida. Eu achei bem interessante trazer como uma inovação das embalagens de iogurte. Então, aqui para fixar todos os conceitos que a gente viu, eu trouxe mais um vídeo. Esse vídeo, então, vai trazer todas as etapas de novo para a gente recapitular o que a gente viu. Então, o leite chegando na nossa linha processadora de iogurte, né? Ali a gente tem o leite no tanque. Ele começa, então, a passar na linha e vai aquecendo-se gradativamente até alcançar aquela temperatura de 95 graus Celsius no trocador de placas para a gente fazer, então, essa questão do tratamento térmico. Claro que ali, como a gente viu, conforme a gente foi aquecendo, a gente já tinha o leite padronizado, e a gente fez a questão também, às vezes, de homogeneização antes, ou pode fazer depois, como a gente viu no caso dos iogurtes líquidos. Aqui o tratamento térmico, então, 95 graus, que a gente está fazendo o tratamento térmico do leite para seguir para a fermentação. O leite segue o fluxo aqui, principalmente para mostrar para quem gosta de ver equipamentos. Então, aí ele chega a 42 graus, ele é resfriado a 42 graus para seguir para a fermentação.
A 42 graus, então, ele chega nos tanques de fermentação. Aqui, claro, a gente tem tanques em linha, né? Porque para grandes produções, né? Ali a gente tem a questão da agitação, porque depois que a gente fizer o cultivo, adicionar o cultivo iniciador, a gente vai precisar dessa agitação para ter essa multiplicação do micro-organismo e ter a nossa fermentação, nossa produção de ácido lático. Então, aqui agora ele vai fazer a adição do cultivo iniciador já diluído num pouco de leite para facilitar a homogeneização. Aí vai seguir, então, agora a produção de ácido lático, o nosso processo fermentativo de fato. E aí, quando a gente tiver, então, ter o tempo de processo, mas principalmente a gente ter o nosso pH ali acidificado, ter essa diminuição do pH, a gente sabe que o nosso processo, nossa fermentação foi conduzida de maneira adequada, a gente vai liberar, então, esse produto para os tanques para fazer o resfriamento, como eu disse, resfriamento gradual, né? Ele não pode ser inferior a 30 minutos, para não ter problema, né, de contração e ter a liberação do soro, e aí sim seguir para a linha ali no final, a linha de invase dos nossos produtos. Então, aqui só para vocês recapitularem todas as etapas que a gente viu a partir do fluxograma de etapas, né? E aí, diferentes tipos de embalagem onde a gente pode acondicionar nosso produto. Então, falando um pouco agora dos aspectos microbiológicos e bioquímicos, principalmente do efeito simbiótico no iogurte. Então, a proporção inicial de 1 para 1 dos micro-organismos se modifica-se rapidamente, porque, como eu já tinha falado antes, o S. thermophilus ele cresce primeiro, chegando à fase exponencial mais rapidamente, pelo consumo da lactose que ocorre a redução do pH, né? Após o acúmulo do ácido lático, o L. bulgaricus inicia o seu desenvolvimento. Quando esse cresce, ele se desdobra parcialmente as proteínas e lança no meio aminoácidos essenciais ao S. thermophilus, como valina, histidina e glicina. Então, esse balanço adequado da cultura é importante para a obtenção de um iogurte com boas características sensoriais relativas a sabor, aroma e textura. Os principais fatores que podem afetar esse balanço adequado entre os dois micro-organismos são o tempo e a temperatura de incubação e a porcentagem do inóculo. Então, um tempo menor de incubação resultaria em um produto com maior proporção de cocos e um sabor fraco, e um tempo maior de incubação ou um resfriamento inadequado favoreceria a predominância de bacilos, resultando num produto que poderia ter um sabor amargo. Então, o S. thermophilus continua seu desenvolvimento consumindo oxigênio, produzindo formiato durante o metabolismo da glicose e CO2 a partir da ureia presente no leite, o que favorece o L. bulgaricus. Contudo, o desenvolvimento do S. thermophilus é inibido pela acidez antes do L. bulgaricus, então em pH 5 a 5,5. Como resultado, ao atingir a acidez desejada, né, em torno de 0,95 em ácido lático, pH 4,3, instaura-se de novo o equilíbrio entre as duas espécies. Isso significa que os micro-organismos são mutuamente úteis, eles necessitam um do outro para se desenvolverem, e na ausência de um deles, o tempo de fermentação seria superior, como eu já tinha dito. A formação de aroma ela é mais acentuada pelo cultivo misto, sendo o o L. bulgaricus a espécie fundamentalmente envolvida na liberação de acetaldeído. Então, quando a gente fala da questão da formação do gel, que é outro aspecto bioquímico, o coágulo do leite, o coágulo do iogurte é do tipo ácido, parecido com o queijo que é obtido por coagulação ácida. Por isso que eu falei que a gente ia linkar com as nossas últimas aulas. No queijo é desejada a cinérese para obtenção da coalhada. Já no iogurte e em outros leites fermentados, isso é indesejável. Pela queda do pH, observa-se um aumento no conteúdo de cálcio no soro devido à solubilização nos sais de cálcio, fosfato e citrato. Então, aparentemente, os processos de dissociação e de agregação da micela dependem do pH, da concentração iônica e da temperatura. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ver aquela questão das caseínas. Todas as caseínas podem se dissociar da micela quando o pH diminui, embora essa capacidade tenha sido demonstrada principalmente para a beta-caseína. Ao diminuir o pH, reduzem-se as forças de repulsão entre as micelas em função do alcance do ponto isoelétrico. Então, a formação da rede, da formação do gel,
ela ocorre quando a beta-caseína adquire carga positiva e as outras alfa-caseína permanecem com carga negativa. Então, aqui eu trouxe aquela mesma imagem da aula passada em relação à micela, então, a formação de... como que ela é formada, né? As alfas-caseína, beta-caseína e kappa-caseína, as submicelas, né? E essa questão da influência do cálcio fosfato nessa questão das micelas. Então, conforme o pH vai diminuindo, observa-se um aumento do conteúdo de cálcio no soro, devido à solubilização do fosfato de cálcio coloidal. Então, a capacidade de união do cálcio, a micela ela não se modifica em pH entre 5,6 e 6,7, porém, abaixo de 5,3 já se observa a solubilização do fosfato cálcio. Então, a alteração física da micela ela desempenha um papel decisivo na formação do gel industrial pela acidez. Aparentemente, então, os processos de dissociação e de agregação da micela, eles vão depender, então, do pH, da concentração iônica, da temperatura, onde todas as caseínas podem dissociar da micela quando o pH diminui, embora essa capacidade tenha sido demonstrada principalmente, como a gente falou anteriormente, pela beta-caseína. Então, em pH 5 e 6, todas as micelas são propensas à dissociação, que ocorre sobretudo nas camadas superficiais das micelas. A queda do pH afeta também as propriedades espaciais, pois se modificam as interações eletrostáticas entre os grupos das caseínas e os sais. Então, a diminuir o pH, como eu tinha dito, se reduz essas forças de repulsão entre as micelas e induz interações hidrofóbicas, provocando a coagulação do leite. Se o leite ele é tratado antes de ser acidificado, observa-se que à medida que aumenta o tratamento térmico, o pH necessário para a coagulação é menos ácido e o tempo para obter é menor. Por exemplo, aquecer a 60 graus Celsius durante 10 minutos, a coagulação é obtida a pH 5,1 e demora cerca de 2 horas. Em contrapartida, se a gente tratar o leite a 90 graus Celsius durante 10 minutos, consegue-se a coagulação em pH 5,5 em cerca de 20 minutos. Para finalizar, a formação do sabor, o catabolismo da glicose rende compostos que participam do aroma e sabor. O principal é o ácido lático, além do diacetil, acetaldeído, peptídeos, acetatos, CO2, etanol e outros. O diacetil aparece em iogurtes, na nata fermentada e é o principal responsável pelo aroma da manteiga. Ele é produzido, entre outros, pela bactéria L. lactis e Leuconostoc sp em presença de citrato. E o acetaldeído, ele é importante para o aroma e o sabor do iogurte, e o principal micro-organismo produtor é o L. bulgaricus. Algumas cepas de L. acidófilos possuem a enzima álcool-desidrogenase, que degrada este composto formando etanol, diminuindo o aroma do produto. Aqui eu trouxe um esquema que fala dos compostos de aroma e sabor e os agentes que os produzem. Por exemplo, no iogurte, os agentes que produzem aroma e sabor é o lactobacillus e o streptococcus. Quais são os compostos que conferem, então, aroma e sabor? Lactato, diacetil e acetaldeído. Alguns lactobacilos e bifidobactéria nos produtos probióticos, principalmente nos produtos bio, tem esses compostos de aroma e sabor, que também é o lactato, o acetato e o acetaldeído. No caso onde os agentes que produzem os leites fermentados são o Leuconostoc e o Streptococcus, por exemplo, a nata fermentada, os compostos de aroma e sabor são lactato, diacetil e peptídeos. E no caso dos agentes serem bactérias láticas e leveduras, que aí a gente produz o kefir e o kumis, os compostos de aroma e sabor são ácidos graxos, lactato, etanol, peptídeos e CO2. Então, quais são os defeitos mais comuns em iogurtes? A separação do soro, grumos e texturas arenosos, sabor excessivamente ácido, textura excessivamente viscosa e gomosa, leite que não conseguiu ser fermentado, sabor excessivamente artificial, sabor demasiadamente doce e a formação de gás, se tiver, então, a contaminação por Saccharomyces ou Chloromyces, geralmente proveniente das polpas, que são adicionadas para saborizar, então, o nosso produto. Então, falando agora, encerrando a aula, falando do trabalho avaliativo dessa semana.
Trabalho avaliativo dessa semana vai ser escolher um tipo de iogurte e realizar uma análise crítica abordando os seguintes critérios: a porcentagem de iogurte, um fluxograma de processamento, formação do gel, aroma e sabor, tratamentos pós-incubação, vida útil e embalagem. Então, vocês vão escolher um produto, pode ser no mercado ou na internet. Eu queria uma foto desse produto, se vocês quiserem discutir até alguma coisa relacionada à rotulagem desse produto. E aí vocês vão começar a fazer uma análise crítica em relação qual é a porcentagem de gordura, falar das etapas de processo. Se vocês não quiserem, não precisam montar o fluxograma, às vezes o fluxograma fica mais fácil para conseguir explicar, mas pode só citar as etapas. Falar, então, o que influencia a formação do gel, aroma e sabor naquele produto específico. E aí falar dessa questão da vida útil, quanto tempo tem, a embalagem, qual é a embalagem utilizada, o material, o porquê, se tem uma questão atrativa de percepção para o consumidor. E aí, como é que vocês vão elaborar? Assim como o trabalho dos queijos, fazer uma capa com o modelo da FURG, a introdução, então, falando da produção geral de iogurtes, dados de produção, aí vão falar do produto escolhido, se é um iogurte batido, um iogurte líquido, um iogurte tradicional, natural, e aí vão fazer o desenvolvimento do trabalho. Como eu disse, trazer uma foto da embalagem, discutir talvez alguma coisa de rotulagem, montar uma tabela, se quiserem, que nem aquela que eu já tinha sugerido, que vai estar no slide seguinte, e concluir com a análise crítica pertinente, englobando todos os tópicos que eu citei em relação ao trabalho. Aqui, como eu tinha dito, o exemplo da tabela, você pode citar matéria-prima, etapas de processamento, prazo de validade, os parâmetros que influenciam na conservação, questão de custo, de embalagem, enfim, aí vocês fiquem à vontade, desde que não saia muito do que está preconizado ali, as normas do trabalho. Então, era isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida por e-mail ou no nosso encontro de dúvidas, tá bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.